Olá pessoal, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020, agora são exatamente 19h39, está começando a 9ª edição do Jornal da Live, uma nova linguagem jornalística em que você participa construindo o telejornal junto conosco. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e eu vou conduzir a nossa conversa aqui, como sempre, comigo, Matheus Oliveira Silvestre. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que vai nos ajudar com os comentários das notícias e também com a moderação dos comentários. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito simples, você basta deixar os seus comentários aqui no post da live, no LinkedIn. A live acontece ao vivo no LinkedIn, certo? E à medida que eu vou dando a notícia, vocês vão deixando os comentários, a gente vai lendo os comentários e conversando, tá? Sempre em um tema, uma maneira bastante livre e descontraída, tá? A live, uma vez que ela se conclui, ela fica gravada aqui para ser assistida depois, por quem quiser, aqui no próprio LinkedIn. E a partir de amanhã, quinta-feira, ela também fica disponível em vídeo no Facebook e no YouTube, e como podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no SoundCloud. Bom, pessoal, esta é a 9ª edição do Jornal da Live e esses são os assuntos que nós vamos tratar hoje. O coronavírus chegou ao Brasil, pois é, hoje foi confirmado o primeiro caso, tá, de um paciente com o novo vírus aqui em São Paulo. A pergunta é, e agora? O que a gente faz? O carnaval, aí hoje quarta-feira de cinzas, não? Esse foi um carnaval bastante politizado, um dos mais politizados dos últimos tempos, não? Tanto nos blocos quanto nas escolas de samba. Será que tem espaço para discutir política e outros assuntos polêmicos que apareceram bastante nas escolas no carnaval? O motim dos policiais no Ceará hoje chega ao seu 9º dia, trazendo aí alguns efeitos bastante ruins para a população cearense. Vocês sabem por que forças especiais, forças de segurança, não podem fazer greve? E no fim de semana passado, uma mulher de 35 anos, empresária, casada, com filho, foi eleita Miss Alemanha, rompendo todos os paradigmas dos concursos de beleza. O que será que isso representa? Então, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui no Jornal da Live. E já começamos falando de coronavírus, que tardou, mas chegou ao Brasil, né? Hoje, quarta-feira, foi confirmado o primeiro caso no país, um empresário de 61 anos aqui em São Paulo, né? E agora, não? E agora? Quando estava lá na China, ou na Europa, na Itália, parecia tão distante da gente, mas agora está aqui, não? Você sabe afinal de contas, o que é o coronavírus? Será que ele é um vírus tão perigoso? O que você precisa fazer para se proteger dessa epidemia do novo vírus aí, no que está deixando o mundo inteiro assustado? Você vai alterar os seus hábitos por conta do coronavírus que agora chegou no Brasil? O paciente que foi identificado aqui como o novo vírus, ele teve a infecção, curiosamente não foi na China, né, que foi o lugar onde eclodiu aí a epidemia, foi na Itália. Ele esteve entre os dias 9 e 21 de fevereiro na Itália, na região da Lombardia, no norte da Itália, né, onde também está forte lá a epidemia do vírus. Esteve lá a trabalho e chegou ao Brasil por meio de um voo com conexão em Paris, na França, né. No domingo, inclusive, veja só, antes de apresentar os sintomas, ele se reuniu com 30 familiares, né? Todos estão agora sendo monitorados, assim como todos os passageiros do voo de regresso dele, que se sentaram ao redor dele, nas fileiras atrás, na frente e aos lados também, né? Menos mal que ele não usou transporte público, que poderia ter aumentado muito a chance de ele ter contaminado muita gente, não? E aí na segunda-feira, ele começou a sentir os sintomas da doença, que são coriza, febre, tosse seca, dores no corpo, não? E foi para o Hospital Israelita Albert Einstein aqui em São Paulo e testou positivo, e hoje teve a contraprova e realmente se confirmou que ele está com o coronavírus, né? Ele está passando, tem um estado clínico considerado bom, né? Os sintomas foram considerados, né, leves. Ele não está internado, mas está evidentemente em quarentena na sua casa, com um monitoramento de equipes de saúde, assim como toda a família e as pessoas todas já citadas, né?
No mapa que vocês estão vendo aqui agora são os países com casos já confirmados, não? E o risco de contágio. Veja que o Brasil ele tem ainda praticamente nenhum risco de contágio, né? São 20 casos suspeitos, aliás, explodiu essa quantidade, a gente estava diminuindo, não tinha só 4, agora já são 20 casos suspeitos do novo coronavírus, o risco ainda é baixo. Ao menos 12 dessas pessoas vieram da Itália, onde o surto ganhou grandes proporções na semana passada, outros casos vieram da Alemanha, da Tailândia e de outros países, né? Os casos suspeitos aqui no Brasil eles estão distribuídos ao longo do país, né? O que, aliás, pode sugerir que o vírus, as autoridades sanitárias acreditam que o vírus vai se espalhar mais, né? Hoje ele já está, os casos suspeitos estão no Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina, né? Os números do coronavírus, eles naturalmente chamam a atenção, né? Já são 80 mil pessoas contaminadas, 2.800 mortes, praticamente todas elas, quase tudo, pelo menos a maior parte, 95%, na própria China. Isso tem causado muitos transtornos aos negócios, não? Desde que eclodiu esse surto com mais força na Itália, né? As bolsas vêm caindo. Hoje a Bolsa de São Paulo abriu pela primeira vez, depois do Carnaval, desabou 7 pontos percentuais, né, puxado pelas ações de companhias aéreas, especialmente a Gol e a Azul. A Vale e a Petrobras, também entre as ações mais negociadas, também tiveram fortes quedas, e o dólar bateu um novo recorde, chegou o dólar comercial a ser negociado a 4,44, né? Se vocês observarem, né, apesar disso, a letalidade e o contágio do vírus, eles são relativamente baixos, né? Se vocês observarem esse gráfico aqui, ele indica que uma pessoa contaminada pelo coronavírus, ela infecta em média 2,5 pessoas, que é pouca coisa mais do que uma gripe convencional, que infecta 2. Muito menos, por exemplo, que o sarampo, em que cada pessoa contaminada infecta 15 outras pessoas, né? E a letalidade dele, ou seja, a quantidade de pessoas contaminadas que acabam morrendo, também é relativamente baixa, né? Na casa de 3%. Ou seja, 3% de uma doença matar pessoas não é uma coisa, não é pouca coisa, mas se você considerar, por exemplo, se comparar com o Ebola, não, que chega a 50% de letalidade, ou mesmo outras doenças que já tem até vacinas, como a poliomielite. Na poliomielite tem uma letalidade na casa de 30%. O vírus ele é relativamente controlável, não? Já tivemos casos aí, a SARS, quem se lembra da SARS ou da gripe suína, não? Passamos por isso aqui no Brasil, vocês devem se lembrar que tinha álcool gel em todo lugar. Aliás, isso é uma coisa importante de se fazer, não? Aliás, o que fazer para se proteger desse caso do coronavírus, não? E na verdade os cuidados são muito parecidos a cuidados para evitar contágio de uma gripe, né? E a primeira coisa, muito simples, né, gente? Lavar as mãos. Lavar as mãos principalmente depois, quando você chega em casa, depois de pegar transportes públicos, não? E aí, depois que você usar o banheiro, e lavar as mãos assim, esfregar com sabão por cerca de 20 segundos. Por um motivo muito simples, apesar desse vírus estar causando todo esse alvoroço, não? Ele é um vírus relativamente frágil. A carapaça dele, de gordura, ela é muito suscetível a sabão. Então, lavar bem as mãos, você, por exemplo, elimina o vírus, não? Assim como também usar o álcool gel, né? Quando estiver em um ambiente público, evitar de colocar a mão na boca, no nariz e nos olhos, não? Ou pelo menos faça isso só depois de lavar bem as mãos, não? Mantenha o ambiente que você está, a casa, os locais de trabalho, mantenha esses ambientes limpos, tá? Inclusive limpe os telefones celulares, né? Evite aglomerações, né? Shows, cinema, shopping, lugares fechados com muita gente também devem ser evitados, tá? Quando for tossir, isso é para quem está doente, inclusive, não? Sempre usar um lenço de papel e jogar fora esse lenço, ou então tossir cobrindo a mão, o nariz, dessa forma, cobrindo com o braço, não? Não cubra com a mão, por um motivo muito simples, não? Quando você cobre com a mão, a sua mão vai ficar infectada. Quando você cobre com o braço, né, o braço vai ficar infectado, mas ninguém dá o braço para cumprimentar alguém, você dá a mão. Então, se você cobre com o braço, parece brincadeira, mas é verdade. Não, é sério, é sério. E por fim, né, não compartilhar talheres e alimentos. Bom, e agora, gente? O coronavírus está entre nós, né? O que vocês vão fazer para se proteger? Como vai ser a vida de vocês agora? E aí, Matheus, temos alguma coisa já?
Sim, temos algumas coisas aqui. A gente tem aqui o... Putz, agora eu perdi o comentário aqui. Ah, achei de novo. O André Luiz, ele disse que, na opinião dele, assim, parece que eles deveriam ter cancelado o carnaval, né? Porque esse tipo de coisa, parece que, né, como tem uma grande aglomeração de pessoas nas festas de carnaval, ele falou, putz, deveriam ter cancelado isso, segundo o André Luiz. E acho que isso foi um problema, mas acho que, na verdade, o carnaval não tem nada a ver com a chegada do coronavírus aqui. Foi uma coincidência de datas aí, né? Tanto que o paciente 1 aí, sim, ele foi a trabalho lá para a Itália e no domingo de carnaval ele se reuniu com a família, né? Mas concordo que se já tivesse aqui, o carnaval teria sido uma tragédia, né? Se compara lá em Veneza, por exemplo, o carnaval de Veneza, que é super tradicional, foi cancelado nos últimos 2 dias, pelo menos, né? Pois é. Ah, e também a gente tem aqui o Michael Gomes, que trouxe uma coisa interessante aqui pro chat. Ele falou de que a cunhada dele trabalha no hospital do Brasil da Rede D'Or, em Santo André, e lá foi diagnosticado um homem com vírus, com coronavírus. Olha só. Isso em que cidade? Ele disse Santo André. Santo André, olha, sim, só, isso ainda não foi noticiado, não. Ou seja, a gente pode esperar aí aumento de casos, mas na verdade as autoridades de saúde elas já esperam um aumento de casos agora que temos casos confirmados, né? Essa pessoa ficou aí, ela ficou do dia 9 ao dia 21 na Itália, então desde o dia 21 ela esteve aí rodando, ela esteve no trabalho dela, inclusive. Pode ter contaminado umas pessoas, né? Tem algumas pessoas aqui falando, né, pensando nas aglomerações, tem algumas pessoas que estão falando sobre, sabe, que talvez muitas pessoas sejam convidadas a trabalhar em casa, né? Então é possível de que não só a economia, que já está sendo extremamente afetada, mas a própria produtividade das empresas também vai sofrer muito com isso. Esse é um ponto interessante, que inclusive é uma recomendação de alguns países da própria Itália, não? Empresas que têm a possibilidade de oferecer home office para os seus funcionários, que já tem esse costume, a tecnologia, não, recomenda-se que essas pessoas façam home office, porque elas, enfim, não pegam transporte público e o próprio contato com os colegas no ambiente de trabalho é reduzido, né? Pois é. Aqui a gente também tem algumas pessoas dando suas próprias recomendações aqui no chat, para como você pode escapar e evitar o coronavírus, né? Então, por exemplo, o Denis Castro sugere carregar álcool gel na bolsa. Álcool gel é uma boa, passar sempre álcool gel na mão aí, muito bem, Denis. Sim. E aqui também, o que mais? A Luciane Zago recomenda tomar chá de camomila, lavar as mãos, usar álcool gel, todo esse tipo de coisa, assim. O pessoal se ajudando aqui. Chá é interessante, não, na verdade, como qualquer gripe, não? Pessoas que têm um sistema imunológico mais desenvolvido, não é que elas não vão pegar o vírus, né? Porque o vírus, se tiver, você absorve, não? A questão é que você pode se tornar mais resistente, né? A doença pode se manifestar de uma maneira menos grave, né? Nossa, agora aqui a gente tem uma outra pessoa falando, a Luciana Zapata Freire, dizendo que ela mora em Limeira, São Paulo, e hoje parece que eles receberam uma notícia de um caso em um hospital particular em que, sabe, possivelmente eles podem ter o vírus lá. Então, talvez um outro caso suspeito já. Nós temos aí 20 casos, o número deve crescer mais agora, não? É uma coisa só, a gente precisa só tomar cuidado, que aliás também é uma coisa que o Ministério da Saúde já levantou. A gente tem que tomar cuidado com como eles chamaram de infodemia, não? Ou seja, o pânico gerado por notícias que às vezes nem são verdadeiras, né? Evidentemente, todos os casos devem ser reportados, mas a gente tem que tomar cuidado, porque nessas horas, a gente vive no país da fake news, né? Nessas horas, vai ter muita gente distribuindo todo tipo de porcaria por todos os canais possíveis, né? Então, evidentemente, todos os cuidados devem ser tomados, como esse que a gente está dizendo. Não é uma brincadeira isso daí, mas a gente não pode entrar em pânico também. Acho que não chegou para isso ainda, né? Não chegamos no caso de Wuhan. Sim, a gente tem um caso só ainda. E ele está controlado. A conferir, vamos ver como isso evolui, né? Eu estou vendo também algumas pessoas falando aqui no chat sobre a manifestação do dia 15 de março, que estão falando desde ontem, se não me engano, relacionado ao Bolsonaro. Uma manifestação aí que está sendo convocada pelos grupos de direita, não? Em defesa do presidente Bolsonaro e contra o Congresso e o Supremo, não? Então, estão perguntando, será que isso teria algum impacto na manifestação? Será que é uma excelente pergunta, né? É uma aglomeração, né? A expectativa é que muita gente compareça nesses eventos aí, né? Se a gente está falando de evitar aglomerações, vá por sua conta e risco. É um ponto interessante que se falou, né, realmente, né?
Bom, o Roberto César também está falando aqui sobre buscar mais informações nos próprios sites da OMS também. Isso, exatamente. Lá eles têm mais dicas, então bem lembrado aqui. A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela resiste, né, em declarar uma pandemia, que é uma epidemia de escala global, né? Eles dizem que isso não é o caso, né? São epidemias regionais, né? Claro que, como vocês podem observar, vou até colocar aqui de novo o mapa, não? O nível de cuidado varia entre os países, né? O único país que realmente está marcado como visite apenas se for absolutamente necessário é a China, mas tem os outros países que estão numa situação quase lá, que é o Japão, a Coreia, o Irã, que também está com muitos casos, aliás, até o vice-ministro da saúde do Irã acabou se contaminando também, né? E a Itália, né? Os demais países, onde se inclui o Brasil também, eles não têm essas restrições, né? Sim. Tem uma pessoa aqui que... Bom, agora eu perdi o comentário aqui, exatamente quem disse... Acabei de achar. Putz. Sérgio Meirelles, ele perguntou aqui se... Será que isso poderia ser fruto de alguma guerra química entre os Estados Unidos e a China? Então, Sérgio, né? Sim. Então, Sérgio, não creio, porque... como diz o ditado bastante conhecido, o negócio dos Estados Unidos é fazer negócio, não? E qualquer epidemia dessa escala acaba inevitavelmente atingindo os Estados Unidos, como aliás já atingiu, já tem mais de, acho que 56 casos confirmados lá, não? Isso é péssimo para os negócios. A maior parte, inclusive, dos grandes fabricantes de produtos das mais variadas indústrias é feito na China, não? Então, seria uma coisa meio um tiro no pé isso daí, né? Acho improvável. Claro que existe uma teoria de conspiração aí há 3 semanas, inclusive circulou aí em grupos de WhatsApp, não? Até o Olavo de Carvalho ele disse que o coronavírus teria sido criado pela fundação do Bill e da Melinda Gates como uma maneira de controle populacional. É uma coisa absolutamente surreal, né? Isso daí evidentemente essa notícia é falsa, né? Mas não é um caso de uma guerra Estados Unidos contra a China, porque os Estados Unidos ele está perdendo, se não está perdendo pessoas, porque enfim são poucos contaminados, mas ele está perdendo muito dinheiro já. E os Estados Unidos definitivamente não perde dinheiro, muito menos com guerra. Ele sempre faz guerra para ganhar dinheiro. Sim. A gente tem aqui o Denis Castro também falando de que ele tem uma dúvida, que parece que esse vírus ele não sobrevive muito bem ao calor. Uhum. Então, será que aqui no Brasil a situação vai ser um pouco diferente? A gente está no verão e não no inverno como a China está? Excelente pergunta, Denis. Isso é uma questão, na verdade não existe resposta ainda, agora que o Brasil foi confirmado, as autoridades, inclusive a OMS, vai observar o comportamento do vírus em um país tropical quente, né, no verão. Mas aparentemente, independentemente da questão do calor, o vírus ele dura pouco no ambiente, né? Ou seja, se alguém, digamos, espirra em cima de alguma coisa ou espirra na mão num ônibus, por exemplo, e segura no metal, esse metal ele fica contaminado, né? No caso de superfícies lisas como metal, ele sobrevive poucas horas ali o vírus. Em superfícies mais porosas como madeira, ele sobrevive 24 horas. Agora, algumas horas em um ônibus não é o suficiente para muita gente colocar a mão ali e se contaminar. Agora, a questão do calor realmente não se sabe ainda, eles vão observar isso daí, mas é uma pergunta muito interessante. Sim. Bom, o Rubens Everaldo, ele pergunta aqui se como será que o Brasil ele vai lidar com esse tipo de vírus, né? Porque pensando, ok, na China lá eles construíram um hospital super rápido, né, para eles poderem tratar o vírus, assim, os casos confirmados o mais rápido possível. Uhum. Mas aqui no Brasil, né, como ele colocou, né, o Brasil leva como 100 anos para fazer um hospital. Então, como é que vai ser, né? Porque aqui ele está considerando isso aqui uma tragédia. E, por um lado, ok, realmente mas acho que se serve para tranquilizar um pouco todo mundo, eu acho que a gente, pelo menos, tem que ficar... tem que pensar assim para nós mesmos, que podia ser muito pior. Uhum. O vírus poderia ter chegado em um lugar como... não sei, no Nordeste se espalha para o sertão, assim, bem interior do Nordeste. Que é um lugar em que as condições são muito piores. As saúde são muito mais dramáticas. Pouquíssimos hospitais, péssima qualidade.
eu acho que haveriam muito mais mortes. Pelo menos aqui em São Paulo a saúde melhora, então por isso a gente tem uma chance muito melhor de conter esse caso e quem sabe talvez até mesmo tratar, assim. É verdade, assim, não tem como comparar a capacidade de mobilização chinesa, né, com qualquer coisa, né? Os caras realmente fizeram lá aquele hospital com 1.000 leitos em 8 dias, se eu não me engano. É um negócio inacreditável. Pois é. O que joga a nosso favor nesse caso é que agora que chegou a epidemia aqui no Brasil, ou pelo menos o vírus, não sei se vou chamar ainda de uma epidemia no Brasil, o vírus chegou aqui no Brasil 2 meses depois da aparição na China. O que faz com que a gente esteja muito mais preparado, porque isso já existe. 2 meses em um caso como esse é muito tempo para coletar informações, né? Então a gente sabe mais ou menos o que fazer nesse caso. No caso da China, o número de contágio foi tão alto porque durante mais ou menos 20 dias o vírus ele ficou lá em Wuhan, né? Ele ficou livre, não, ou seja, as autoridades elas não tomaram absolutamente nenhuma precaução, nem era divulgado, tanto que o médico que identificou o vírus pela primeira vez, né, ele foi censurado pelo governo chinês, não, porque dizendo que o que ele estava dizendo era mentira, e esse médico inclusive acabou morrendo, né? Então esses 20 dias da China em que o vírus correu solto foram absolutamente determinantes para esse número absurdo de contágio lá. Sem falar que na China, né, qualquer lugar é uma aglomeração, né? Então isso pesa, né? Agora vamos ver aqui, né? Espero que realmente que as nossas autoridades elas se comportem adequadamente para conter esse caso. Mas veja o caso, por exemplo, desse paciente 1 aqui, né, esse empresário da Zona Sul, que ele está sendo acompanhado por equipes de um dos melhores hospitais aqui do Brasil, que é o Albert Einstein, e essa equipe deixou ele em casa, ele não está nem internado. Não. Claro que eles estão monitorando, mas ele não está no hospital, né, o que é interessante de se observar. Sim. Vamos passar para o próximo tema? Vamos lá. Não, porque senão não conseguimos falar tudo. Temos coisas bastante legais para falar ainda. Vamos falar de carnaval agora, hoje quarta-feira de cinzas, né? Acabou de sair aí o resultado das escolas no Rio, Viradouro campeã, né? Esse Carnaval 2020 foi um dos mais politizados dos últimos anos, né, trazendo diversos temas do cotidiano, né, e muita polêmica, né. Isso vale tanto para escolas de samba quanto para os blocos espalhados pelas principais cidades do Brasil, né. Vocês acompanharam o Carnaval, né? Como que foi para vocês, né? Me fala uma coisa, vocês acham que esses assuntos como política ou religião, eles devem fazer parte da folia, né? Porque eles fizeram muita parte, não? Por exemplo, aqui, né, blocos de todo o país incluído nas marchinhas, letras modificadas que criticavam muito o governo, em alguns casos, aliás, de maneira bastante incisiva, né? Várias escolas de samba também fizeram suas críticas, especialmente do Rio de Janeiro, São Paulo menos, né? A Mangueira, que vocês estão vendo aí na foto, um detalhe do desfile, né? Que acabou em 6º lugar agora na apuração que acabou de terminar, né? Trouxe um enredo sobre liberdade religiosa com a figura do Cristo adaptada a realidade das favelas, inclusive, né? Até mesmo sendo negro e até mulher, né? E veja só essa aí, né? A comissão de frente da Mangueira, né, trazia o Cristo tirando selfies com os apóstolos, e aí em determinado momento ele apanhava dos policiais depois, né? Então foi uma crítica bastante severa, inclusive as questões de violência lá, né? O desfile foi aberto por representantes de várias religiões que carregavam uma faixa pedindo liberdade religiosa, e também respeito, e eles pediram respeito às diferenças, né? Enquanto isso, em evento na ONU, a Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criticou o que ela classificou de inúmeros desrespeitos a figuras religiosas, né? Enquanto isso, em São Paulo, a Águia de Ouro, né, que foi a vencedora do carnaval aqui em São Paulo, aliás, primeiro campeonato da Águia de Ouro em mais de 40 anos de vida, né, veio com um enredo que enalteceu a importância da sabedoria ao longo da história. Um dos seus carros alegóricos, que é esse que vocês estão vendo aí na foto, ele homenageou o filósofo e educador Paulo Freire, que é fortemente rejeitado e criticado pelo atual governo. Eu queria saber então agora de vocês o seguinte, né? Há espaço para esse tipo de crítica, de debate no carnaval? As escolas de samba, os bloquinhos são um espaço adequado para isso daí, né? E essas manifestações de várias escolas
com relação a símbolos religiosos, né? Vocês acham que o carnaval, de alguma maneira, ele desrespeita as religiões? E aí, Mate, temos já alguma coisa aí? Sim, e por enquanto parece que as pessoas têm uma visão positiva sobre esses novos... Enfim, colocar a política de alguma forma no carnaval. Como a Adriana Chalela colocou aqui, política e religião faz parte sim de tudo, né? Uhum. Inclusive na diversão. E o carnaval, sinceramente, sempre foi um pouco politizado nas letras, né? Às vezes em um teor maior ou menor. Exato, né? Então, eu acho que sim, tipo, é natural, assim, como ela colocou. Concordo com ela. Uhum. O carnaval talvez é a maior festa, talvez não, é a maior festa popular do Brasil, considerada uma das maiores manifestações culturais do mundo, não? E a política, ela sempre fez parte dos sambas enredo e das marchinhas, desde briscas eras aí, não? Sim. Claro que às vezes aumenta, às vezes diminui, inclusive porque o carnaval ele reflete, não, o momento em que a população vive, não? Então, principalmente no Rio de Janeiro, aí, a situação do estado do Rio de Janeiro está uma calamidade, não? Do ponto de vista de segurança, bom, do ponto de vista de tudo, né? Não sei se o nosso amigo Salvador Gama está nos ouvindo aí, não? Mas a questão da água, da segurança, da saúde, né? O estado está falido, não? E a violência, não? Que é um negócio muito sério, não? Então seria inevitável que aumentasse esse tipo de crítica no sambas enredo. A gente tem aqui a Estela de Paula Soufa, dizendo que ela, na opinião dela, carnaval é carnaval. Uhum. Então ela não acha saudável misturar esse tipo de coisa com religião. Certo. Na opinião dela, né? Sim. O que... Bom, acho que por um lado ela tem, assim, talvez razão, mas acho que também não, eu não sei como dizer isso exatamente, porque... Assim, esse é um grande debate que nós vivemos hoje no Brasil, né? Até que ponto a liberdade de expressão, a liberdade artística, ela pode influenciar, usar símbolos religiosos. Nós tivemos aí no final do ano passado, em dezembro, aquele episódio do Porta dos Fundos, que fez o seu tradicional especial de fim de ano com a figura de Jesus Cristo, sugerindo que ele tinha uma relação homossexual. Isso gerou uma polêmica enorme, inclusive um atentado contra a produtora, né? Algumas pessoas acharam aquilo um absurdo, uma blasfêmia, outras pessoas acharam que aquilo lá faz parte da liberdade artística, não? O fato é que a sátira, né, tem os limites, né, o uso, no caso como no carnaval, né, no caso aí não é uma sátira, é uma releitura, né, colocar o Cristo em uma realidade da favela, não? Existem limites, evidentemente, não? E isso daí é uma coisa complicada, porque cada pessoa vai ter o seu limite, não? Existe a questão da legislação, né? Tem hora que o limite é ultrapassado, tem hora que não. Essa questão do carnaval agora, e essa é a minha opinião, tá? Eu acho que foi dentro do aceitável, porque inclusive a própria escola, no caso aí da Mangueira, eles falaram, nossa, como seria se o Cristo nascesse hoje, não? Ele provavelmente moraria na favela, não? E como seria a vida de Cristo no Rio de Janeiro, não? É um debate que eu acho que é válido, não? Como seria a vida do Messias numa realidade com uma realidade brasileira? Será que ele conseguiria fazer o que ele fez? Não? Super delicado, mas eu acho que é um debate válido. E uma coisa que a gente precisa entender é que esse tipo de análise, esse tipo de crítica, esse tipo de sátira ou releituras, elas acabam sendo feitas com a nossa própria realidade, né? Como no Porta dos Fundos, por exemplo. Como no Porta dos Fundos, né? Se nós fizéssemos, imagine se a Mangueira, no lugar de Cristo, colocasse a figura de Buda. Do ponto de vista filosófico, até seria a mesma coisa, mas isso não provocaria uma reflexão no povo. A gente precisa fazer reflexão a partir dos elementos que nós temos na nossa realidade. E a nossa realidade é uma realidade cristã, né? Mas é realmente alguma coisa complicada. O que mais? Temos mais algum comentário aí, Márcio? Temos. O Celso Roberto da Silva diz assim, pessoal, ciência radical, mas eu acho que esse negócio de carnaval deveria ser melhor pensado por todos nós. Porque o carnaval hoje movimenta milhões, principalmente nas prefeituras das cidades do Brasil. Sim. E como ele colocou um pouco não depois... Não só as prefeituras, empresas também. Sim, né? Exato. Cultura que é uma cultura assim, que não é muito bem das nossas origens, propriamente ditas. Uhum. Ele fala aqui, pesquise e vai ver de onde vem o carnaval. E de fato não é daqui mesmo.
Ah, não é mesmo. O carnaval, ele é uma festa. Aliás, o carnaval brasileiro ele é uma miscigenação, né? Ele é uma festa de origem europeia, né? O carnaval, aliás, tem até o carnaval de Veneza, que acabamos de falar que foi cancelado nos últimos 2 dias por conta do coronavírus lá na Itália. Mas também traz elementos de festas religiosas de Portugal, que é o país que nos colonizou. Mas naturalmente o nosso carnaval ele tem uma forte influência africana, né? Que, a começar pela própria música, né? O samba é uma música resultante da miscigenação africana. Então, o carnaval sim, não me lembro agora o nome da pessoa que deu. Foi o Celso Roberto da Silva. Celso, certamente, o carnaval não é uma festa nativa brasileira. Mas, por outro lado, se você for pensar, não, o que nós temos hoje de festas nativas brasileiras? Né? Se você for pensar, nativo brasileiro é só festas indígenas. Né? E nós não temos festas indígenas. O Natal é uma festa europeia também. Né? Aliás, todas as festas religiosas são festas europeias, não? Natal, Páscoa, né? E as outras datas. E até algumas coisas mais recentes, não? Como o Halloween, que é uma festa importado dos Estados Unidos, e é curioso dizer que o Halloween também não é uma festa americana, né? O Halloween, se você for puxar pela raiz, a raiz do Halloween é uma tradição celta, portanto, uma coisa da época de Cristo na região da Bretanha, né? É complicado, mas sem dúvida nenhuma, como o Celso falou, é um grande negócio hoje, né? A gente também tem aqui o Leandro Ribas Zanetti, porque foi interessante como você falou, né, de que a gente não tem como muitas festas, né, como tradicionais, tipo, brasileiras mesmo, como indígenas, essas coisas. E aqui a gente tem o Leandro falando o seguinte, de que ele não vê essa ideia do carnaval mais politizado como algo positivo. Na opinião dele, ele acha que o carnaval deve ser algo mais focado justamente no nosso folclore, que é um ponto válido, assim, realmente é algo interessante. A maior parte das escolas, principalmente aqui em São Paulo, a maior parte das escolas, ela o foco foi no folclore. A Viradouro, que venceu no Rio de Janeiro, ele falou das mulheres no Rio de Janeiro, não da questão histórica das mulheres no Rio de Janeiro. Tradicionalmente, o folclore é peça absolutamente chave no sambas enredo do carnaval, né? Mas, como a gente estava conversando agora há pouco, o carnaval ele acaba sendo uma representação do cotidiano das pessoas, né? E como diz o ditado, cada um sabe onde aperta o seu calo, né? E quando o calo começa a apertar muito de um lado, isso inevitavelmente acaba aparecendo nos sambas enredo. Eu acho que a gente não pode criticar isso daí, é legítimo, né? O carnaval é uma festa de expressão popular. Se as pessoas estão com o calo apertando, não tem jeito. Sim, e como o Roberto César Paiva colocou, só relembrando um pouco, tipo, é um pouco disso que a gente está falando aqui. O Brasil é um país formado por dezenas e mais dezenas de culturas diferentes, né? Então, por isso que acho que tem que ter mesmo essa pluralidade nos desfiles. É inevitável, né? Nós somos desfiles e isso já transcende a questão do carnaval, né? O Brasil é difícil, assim como é difícil até você falar, nossa, esse sujeito é um brasileiro legítimo, né? Só tem sangue brasileiro, né? A miscigenação aqui é intensa, né? Muito difícil você encontrar hoje um brasileiro que fala, nossa, esse cara é só brasileiro, né? Só se for indígena, né? Indígena puro. E mesmo entre os indígenas existe miscigenação hoje com o branco, com o negro, né? Então, bem-vindo ao Brasil, né? Essa é a cara do Brasil. Um último comentário antes de passar para o próximo assunto? Sim, aqui a gente tem o Denis Castro falando sobre o Carnaval das Escolas de Samba, que tem todo um ensinamento incrível, né? Tipo, com harmonia, gestão de tempo, algo assim que realmente te enriquece culturalmente, assistir os desfiles, tipo, dá o seu tempo pra você assistir algo desse tipo. E, como ele coloca, é um projeto imenso, né? Que em mais ou menos 1 hora ele se encontra toda uma história, que qualquer falha, seja lá o que for, tudo pode ser perdido. E se impacta, né? É muito assim, é emocionante e até mesmo pode gerar empregos, então... Muito, né? O carnaval é uma indústria, né? Como eu não lembro agora, acho que foi o Sérgio que falou do dinheiro. Foi o Celso. Celso, né? É muito dinheiro, é muita gente, algumas pessoas trabalham de graça, né? Vivem pela escola, né? Outras pessoas são profissionais, né? Inclusive você tem profissionais hoje, bom, só para ver aqueles carros alegóricos maravilhosos que você vê lá, o carro lá da Águia, lá da Portela esse ano, que foi considerado a grande inovação
do ano no Rio de Janeiro, né? Foi o pessoal de Parintins que veio fazer aquele lá, um movimento incrível. Então você tem engenheiros, eletricistas, pintores, e, enfim, é uma quantidade enorme de gente trabalhando ali, né? Gera emprego mesmo. Sim. Passamos para o próximo? Pessoal, greve dos policiais lá no Ceará, né? A pergunta é, né? Policial pode fazer greve? O motim dos policiais do Ceará chegou hoje ao 9º dia, né? A situação pode não ser de caos completo, como sugeriu na semana passada o Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública, mas há um enorme clima de insegurança no Estado, né? Aliás, em uma semana de paralisação dos policiais, a Polícia Militar e Polícia Civil, foram contabilizados 170 assassinatos no Estado, né? Um número muito acima do normal, né? As forças de segurança federais, elas já chegaram ao Ceará, não, para tentar, inclusive, conter a escalada dessa violência e trazer um pouco mais de normalidade para a vida do cidadão. Enquanto isso, os amotinados eles continuam ocupando os quartéis lá, não? E a greve não dá sinais de que ela vai esmorecer, não? É curioso que pela Constituição é proibido forças de segurança entenda-se Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiro e agentes penitenciários, pela Constituição eles não podem fazer greve, porque são considerados serviços essenciais para a segurança, obviamente, do país. Mas vira e mexe aparece aí no noticiário forças de segurança entrando em greve ao longo do país, né? Ao largo do país. E o que acontece é que, no final das contas, as assembleias legislativas ou até mesmo o Congresso Nacional, ele acaba anistiando depois os amotinados, o que pode provocar uma sensação de que a Constituição é uma letra morta, pelo menos nesse ponto, né? Eu queria saber de vocês, como que vocês veem isso? Vocês acham que os policiais eles têm direito à greve como qualquer outro profissional, não? E o que pode ser feito para minimizar esse problema que está acontecendo? Bom, por enquanto aqui a gente tem o Roberto César Paiva e a Adriana Schelela, que parece que eles estão mais ou menos na mesma linha. Estão em linha? Sim, os dois dizem que... Enfim, o Roberto fala de que é proibido policiais fazerem greves, como se disse pela Constituição, e a Adriana também fala de que não pode, né, na opinião dela, porque é um serviço essencial para a sociedade, né, então não tem como a gente ficar sem. Seria péssimo e, bom, está sendo péssimo. Está sendo péssimo, a gente está vendo os resultados aí, né, terríveis, né? Sim. Temos mais algum aí? Não, por enquanto, só isso. Pois é, gente. As negociações elas continuam lá, né? As forças de segurança, né? Inclusive está valendo uma garantia lei da ordem lá no Ceará para tentar minimizar esse problema. Não tem números ainda de como que a presença do Exército e das forças nacionais impactaram lá no cenário cearense. Eu acredito que hoje, né, a gente consiga começar a ter esses números, mas para vocês verem a situação, né, gente, 170 assassinatos, não? E vocês observam, aliás, teve um episódio que merece ser comentado nesse caso, que foi o episódio do Cid Gomes. Sim. Né, senador eleito Cid Gomes, irmão do ex-presidenciável Ciro Gomes, que deu na semana passada, no fim de semana, né? Não, na sexta-feira ele deu um ultimato para os amotinados que eles saíssem do quartel em 5 minutos, e eles não saíram, evidentemente, e o Cid Gomes avançou para cima dos caras com uma reta escavadeira, o que já é um negócio louco, mas a loucura continua, ainda mais vindo de um senador, mas a loucura dessa história continuou quando você vê que os policiais não deram 2 tiros no Cid Gomes, no senador, ou seja, a polícia deliberadamente alvejou, inclusive um dos tiros acertou o pulmão dele, né? Um senador da República, não? Você vê a situação que chegamos, não? É uma coisa surreal, isso é dantesco, não? Temos mais algum comentário aí, Marcos? Sim, o Celso ele acredita que a polícia deve ser mais valorizada, o Celso Roberto. Isso não há dúvida, ninguém discute isso daí, Celso, muito bem. Sim, e além disso a gente também tem aqui só um segundo. A gente tem aqui também o Roberto com um dado interessante, que ele fala do resultado dessa greve, e até agora já são cerca de 170 homicídios. Né? 170 homicídios em uma semana, exatamente. Pois é, e se o negócio continuar por muito tempo, sabe-se lá quando mais isso vai subir, né?
É terrível, porque você começa a observar os policiais se comportando como criminosos, não? Esse caso do Cid Gomes, por mais que o que ele tenha feito seja para lá de questionável, né? Avançar com uma reta escravadeira em cima dos amotinados é um negócio questionável, mas o que disparar contra ele é absolutamente surreal, né? E você vê os amotinados andando na rua, nos carros da polícia, usando máscaras, parece um bando de milicianos, né? Esvaziando os pneus das viaturas, né? Enfim, isso é a derrocada do Estado de Direito, né? Sim, fica complicado defender alguém assim. Fica muito complicado, né? Assim, a população, evidentemente, acaba ficando contra os amotinados, né? Temos mais algum aí? Bom, claro, todos precisam ser valorizados. E a gente tem aqui o Rafael Tavares. Ele pergunta, vocês viram que no Globo News uma jornalista quis colocar a culpa do tiro contra o Cid Gomes nas costas do Bolsonaro? Não vi esse caso. Também não. Não vi esse caso. Mesmo no... bom, não sei aí, não sei se o jornalista aí estava querendo... Mas não faria muito sentido colocar na questão do armamento, que talvez seria um argumento razoável, né? Que foi uma coisa que eu ouvi no Carnaval, porque tivemos aqui em São Paulo vários casos de tiros nos blocos, né? Ou seja, as pessoas estavam armadas nos blocos, né? Mas nesse caso do motim dos policiais, bom, são policiais, eles têm as armas, né? Então não é um caso de armamento aí, né? Ou de desarmamento, eles são policiais, eles têm armas que, aliás, é o próprio Estado que dá para eles esse armamento, né? Assim, mas eu sinceramente, eu não ouvi esse caso do jornalista do G1 tentando colocar isso na conta do Bolsonaro. Não quer dizer que eu só não vi mesmo. Sim, mas mesmo assim tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de informação. Exatamente, né? Como a gente está dizendo, a gente está numa situação em que a gente precisa sempre verificar em mais de uma fonte qualquer informação, porque está difícil, né, a questão das fake news aí. Sim. Vamos partir para o último assunto? Vamos. Gente, uma mulher de 35 anos, empresária, casada, com filho, foi eleita a Miss Alemanha, né, rompendo paradigmas tradicionalíssimos dos concursos de beleza, né? O que isso daí representa, né? Aí está ela, né, que está aí com essa posição de superpoder, no centro da foto, né? Inclusive vestindo calças, não, que é outra coisa incomum nesses concursos de beleza, né? A empresária Leone Van Hasse, de 35 anos, foi eleita Miss Alemanha em 2020, neste sábado. Não? Ela desbancou as candidatas Lara Runarsson, de 22 anos, e Michelle Anastasia Massales, de 23 anos, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, além de outras 13 mulheres que eram as finalistas, né? A Von Hasse era a participante mais velha entre as finalistas do concurso deste ano. O lema do concurso, aliás, foi Empoderando Mulheres Autênticas, o que é muito sugestivo, né? Ela é mãe, como eu falei, de uma criança de 3 anos, né? Outras características interessantes desse desfile, não, é que não houve o tradicional desfile de roupa de banho, né, maiô, biquíni, e o júri, pela primeira vez, ele foi composto só por mulheres, né? E aí você vê a Von Hasse, vou colocar de novo a foto dela aqui, né? A Von Hasse já é uma mulher bem diferente, inclusive das outras concorrentes que estão ao lado dela, né? Vencendo o concurso de Miss Alemanha, né? Que é realmente uma grande mudança, né? A pergunta eu acho isso super legal, acho isso ótimo, porque a gente fala tanto de beleza autêntica, não? E você ver uma mulher de 35 anos vencendo um concurso de Miss em um país super importante como a Alemanha é muito bem-vindo, né? A questão será que isso é só uma modinha, né? Só uma coisa pontual da Alemanha? Será que isso vai continuar na própria Alemanha? Ou isso vai virar uma tendência e vai se espalhar pelo mundo, né? Aliás, será que a Von Hasse, né, a gente tem bancando aqui o advogado do diabo, agora vai para o Miss Universo. Será que a Von Hasse ela vai ter alguma chance real contra as outras Misses, que provavelmente todas vão ser eleitas pelos critérios, digamos, convencionais, né? Ou será que isso daí vai alterar não só os concursos de beleza, mas a própria visão de beleza feminina no mundo, né? Acho que isso é uma coisa incrível que aconteceu na Alemanha.
que transcende e muito a questão do concurso de beleza. Né? E aí, Mate, temos já alguma coisa, pessoal falando? Bom, ainda nada a respeito das chances dela como vitória no Miss Universo, né? Mas, por enquanto, muitas pessoas felizes aqui, principalmente as mulheres, falando de como é sensacional isso. Realmente, como a Ana Lúcia Souza Machado colocou, um novo mundo surge. Um novo mundo surge. É uma quebra de paradigmas, de fato, assim. Então, mesmo que ela não ganhe o Miss Universo, eu acho que sim, isso já é um marco, é algo que vai ser lembrado. Sem dúvida nenhuma, bem colocado, Ana. Isso daí, na verdade, eu acho que é um reflexo de muitas coisas que nós estamos vendo, mudanças bem-vindas na nossa sociedade. Né? Não sei se ela vai ter chance, mas como o Matheus acabou de falar, né, isso daí certamente é uma mudança muito bem-vinda. Sim, e com sorte vira moda, né? Como a Mila Kodato colocou aqui, a única coisa que ela pensa é de que tudo que agora isso precisa ser feito é ser adotado pelos outros países, né? Tipo, já pensou, nossa, algo assim no Brasil? Nossa. Teria um grande impacto. E não só ser adotado em outros países, né, Mila, mas também ser adotado em outras instâncias, né? Isso, por favor, ele deve fazer parte não só de concursos de beleza, né? A gente discute bastante, inclusive aqui no LinkedIn mesmo. Eu tenho escrito bastante sobre a questão da igualdade de gêneros, não? Entre outras, não? Igualdade e diversidade. E isso daí não é só uma coisa para ficar bonito na foto, não. A igualdade, se a gente pensar no caso de empresas, isso daí é business. Não? Um estudo se não me engano, da Organização Mundial do Comércio disse que se todas as mulheres do mundo ganhassem a mesma coisa que os homens que fizessem a mesma função, isso injetaria, se não me engano, eram 12 trilhões de dólares na economia. 12 trilhões de dólares anualmente na economia. Não. E para as empresas, isso também é um super negócio, porque você tem uma equipe mais diversificada, que está mais alinhada, inclusive, com as necessidades do seu público. Né? Então, tomara que isso pegue, como a Mila falou, não só nos concursos de beleza, mas na cidadania como um todo. Né? Assim, uma nova forma de enxergar a mulher, eu acredito, não é? Exatamente. Uma quebra de paradigmas, como falaram aqui já, a Cláudia Dias colocou. Olá, Cláudia. Uma mistura de beleza com idade. Exatamente, não? Quem disse que mulher só pode ser bonita aos 20 anos, não? Isso não faz o menor sentido. Não. Eu acho que, enfim, a beleza ela é eterna, não? A beleza é eterna, isso precisa ser valorizado, isso não, o que a gente precisa justamente acabar com os estigmas, não? E os estereótipos, que é justamente isso que a gente vê aí nos concursos de beleza. Aliás, mudando até um pouco de assunto, mas não, sem mudar de assunto, né? Um filme que talvez até o Denis Castro, aí, que é o nosso cineasta de plantão, possa se lembrar, não? Aquele Pequena Miss Sunshine, né, que era a história de uma criança, não, de uma menina que devia ter os seus 6 anos, não, e ela era inscrita num concurso de beleza para crianças de 6 anos. Não, e era um negócio, coitada, ela só queria brincar, mas a mãe achava que ela tinha que ser Miss, seja lá o que for, Miss Sunshine, aí, né, que acho que era o nome do concurso, que aliás deu nome ao filme. Né. Sim. Deixa a criança brincar. E só uma pergunta minha agora, essas competições como Miss Kids, não sei como chamar, é que eu não acompanho muito, mas isso continua até hoje? Continuam existindo, né? E é um negócio que é uma aberração, se me permite dizer, porque as crianças elas são apresentadas como mini adultas, não mini mulheres. Elas se vestem, o cabelo, maquiagem e até as roupas, que não tem absolutamente nada a ver com a ideia. Né? É uma deturpação completa do conceito do que é ser belo, não? O que é ser belo com uma criança de 6 anos de idade, não? Colocar isso no concurso já está errado por definição, na minha opinião, né? Mas já que existe o concurso, deveriam avaliar outras coisas que são alinhadas a uma criança de 6 anos. Né? A gente tem aqui a Vera Lúcia dos Anjos agora, dizendo o seguinte, que ela não... Assim, será que a igualdade ela vai, sabe, chegar no nível da experiência, da mão de obra sênior, que é majoritariamente homens, né, de fato. E, bom, assim, talvez, não, em termos de experiência não, né, mas eu acho que, assim, tem que ter um começo.
isso precisa ser feito em algum momento, Exato. Então por que não agora? Temos que dar o primeiro passo. Aliás, Sim. o primeiro passo é sempre mais difícil, né, eu acho? Assim, Pois em é. tudo, né? Até para ir na academia, o primeiro passo é sempre mais difícil. Verdade. Mas, assim, sim, essas mudanças, Vera, excelente pergunta. Espero muito, muito, tá? Ver mulheres ocupando posições de CEO, de presidentes de conselho em empresas, inclusive em empresas de grande porte. Vale dizer que aqui no Brasil, existem mais empreendedoras do que empreendedores, ou seja, as mulheres se empreendem mais do que os homens aqui no Brasil. E os dados do Sebrae, se eu não me engano, indicam que as mulheres, inclusive, elas cuidam melhor do negócio do que os homens, principalmente dos pequenos e médios negócios, né? Mas seria muito legal observar a presença de mulheres em posições de liderança, inclusive em indústrias que tradicionalmente não costumam ter mulheres, como a indústria de tecnologia, porque essas mulheres em posições de liderança, elas inspiram outras mulheres a seguir esse mesmo caminho, né? Tenho um trabalho muito próximo com a SAP, como influenciador, não, e a presidente da SAP Brasil. A SAP Brasil tem uma mulher inspiradora na posição de presidente, não, e é uma empresa particularmente incrível nesse sentido de igualdade e diversidade, né? Eles fazem um trabalho belíssimo, não, e inspiram muitas outras mulheres. Então sim, Vera, eu espero sim que nós vejamos mulheres ocupando essas posições, até para inspirar outras mulheres, não? Porque esse tipo de coisa vem com um exemplo, realmente. Sim. Eu acho que, bom, e agora a minha opinião, acho que assim, ninguém pode ser injustiçado nessa história. Eu acho que os seniors, eles estão lá e eu acho que eles merecem estar lá, assim, eu gosto de acreditar que eles chegaram naquela posição com as suas próprias habilidades, com o próprio mérito. E sem contar que eles são, também como você mesmo colocou, Vera, os mais experientes. Então, Isso. Sim, eles têm que ser lá. Isso vale tanto para homens como para mulheres, Sim. né? Senioridade depende do gênero, né? Sim, eles têm que continuar lá para que justamente eles ensinem tudo o que eles sabem para os próximos que estão por vir, né? Para a próxima geração. Seja, como você também falou, pai, tanto homens quanto mulheres. Exato. Então, eu acho que é necessário. A gente pode desqualificar os seniors, mas eu acho que a gente tem que também estar disposto a receber todos esses movimentos, como, por exemplo, o caso das mulheres, Exato. de mãos abertas. Aliás, a gente fala tanto da questão da diversidade, da inclusão, questão de gêneros ou de raças, mas tem a questão de faixas etárias, né? Que também tem a ver com essa proposta aí da Vera, não? Essa pergunta da Vera. É uma pena observar que empresas no Brasil acham que profissionais com 30 anos estão velhos já, quando na verdade eles estão começando a desenvolver mais maturidade profissional, né? O ideal para uma empresa é ter a diversidade, sim, de gêneros, sim, de raças, sim, de inclusão de pessoas com diferentes tipos de deficiência e também pessoas com diferentes idades, né? Você tem que misturar mão de obra jovem, porque elas trazem novas ideias, novas força, vontade de trabalho, mas também ter pessoas igualmente equilibradas aí, né, nesse grupo, pessoas com mais idade, porque elas trazem a experiência, a maturidade, a resiliência, a capacidade de resolver problemas, que isso você só aprende com o tempo, não? Então é uma coisa que a Vera trouxe aí e que é extremamente necessário, não? A Cris Palmaca estava falando aí da SAP, a presidente da SAP, a Cristina Palmaca, não? Ela é um exemplo também nisso daí, não? Que aliás, a Cris Palmaca além de tudo, ela consegue ser CEO e maratonista. É um belíssimo exemplo, uma inspiração para muita gente. Temos mais algum aí, Márcio? Eu acho que é isso, então. Então acho que a gente pode encerrar a edição de hoje, né? Pessoal, quero agradecer novamente a participação de todos vocês, né? Foi um debate, eu acho que muito legal, um debate de altíssimo nível, gostei demais dessa 9ª edição do nosso Jornal da Live. Márcio, obrigado aí novamente pelos comentários. Eu agradeço pelo convite. Lembrando, pessoal, que o Jornal da Live ele só existe com a participação de vocês, né? A ideia aqui não é simplesmente ficar dando notícias, isso não é um telejornal convencional. A ideia aqui realmente é debater as notícias, né? Dando espaço para que todos apresentem o seu ponto de vista. Daqui a pouco a live ela já vai estar disponível gravada, né? E lembrando que ela fica também disponível a partir de amanhã em vídeo no Facebook e no YouTube, e como podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no SoundCloud, no meu canal O Macaco Elétrico. Procure pelo canal e assine. Tá?
Vocês já podem deixar sugestões de pautas, de assuntos para a edição da semana que vem aqui no próprio comentário. Tá? É um prazer sempre estar com vocês. Obrigado novamente. Tá? Matheus, de novo, obrigado. Imagina. Obrigado vocês, pessoal. É isso aí. Continuando com a gente até agora. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.